a gente vai ver um vídeo chamado Como Daggerheart RPG engana você. O vídeo tem 12 minutinhos. E aí, sentiram minha falta? Nossa, veio uma alta e depois veio a vozinha mó baixinha, calma aí. O equalizador de áudio falhou. Muitos RPGs enganam você. As regras são apresentadas de um jeito, mas na verdade elas funcionam de outro jeito. O D&D, por exemplo, tem duas grandes enganações nas regras dele, e a maioria das pessoas não percebe. O primeiro exemplo são os slots de magia. Na verdade, eles não existem. O D&D usa pontos de magia por círculo, e eles são apresentados como se fossem magia venciana igual do AD&D. A regra mudou, mas a apresentação continua a mesma. Outro exemplo são os atributos. Os números de 13 a 18 na ficha não servem para absolutamente nada. O que muda são os modificadores. É eles que tu vai usar em todas as situações. Então tu pode dizer que o D&D tem atributos de -3 a +5, só que apresentados de 3 a 18. E o Daggerheart faz a mesma coisa. E eu passei a última semana lendo o Daggerheart. Então fica até o final, que a gente vai falar sobre esse sistema. O bom, o ruim e a quarta edição. Mas primeiro o Elite. O bom, a quarta edição. A quarta edição, like, foda-se. O canal tem clube de Do membros nada a quarta e eu edição. leio todos os comentários. E se puder hypar esse vídeo, eu agradeço. Fazia. E eu vi muita gente. Nossa, foi muito rapidinho. O mesmo nicho. Cara, os do D&D. três Por que a gênios coreana da bonita fantasia. tá chegando com arco? Mano, não entendi. Mano, eu também não Atenção no sei. vídeo? Cara, É pra prender Você atenção quer no saber? vídeo, velho? Porque deu certo. Daggerheart é um RPG de fantasia que ocupa o mesmo nicho do D&D, alta fantasia. E eu Nossa, vi graças muita a Deus gente ele reclamando colocou da esperança e mecânica medo. básica dele, Sim. mas eu acho ela excelente. E ela funciona assim: ao invés de você jogar um D20, você vai jogar 2D12. Essa vírgula apareceu um pouco, tá me Um irritando dado vai profundamente. sempre representar o medo e o outro vai representar a esperança. Tu pode ser bem sucedido com medo, ser bem sucedido com esperança, falhar com medo e falhar com esperança. No D&D tu apenas falha ou é bem sucedido, com a exceção do crítico. E no Daggerheart tu também tem o sucesso decisivo, o crítico, que é quando tu tira 2 números iguais no dado. Ok, mas por que isso é importante? Porque aqui entra o bem sucedido com complicações. Você conseguiu fazer alguma coisa, mas algo de errado aconteceu. E ao contrário de Deu outros certo, RPGs, mas- Deu você certo, não mas porém... começa no Mano, eu gosto muito de como tanto o Candela como o Daggerheart, né, que são os dois, vamos falar, os dois do Critical Role, eles têm essa coisa de dar mais consequências, mas sem ser um negócio, tipo, você errou, porque, tipo... Balanceado. Em D&D é meio que aquela coisa, mano, você não passou, ok, você não vai ter aquilo. Em Daggerheart, tipo, você passou, mas aconteceu alguma coisa, você não passou. Mas não foi o fim do mundo também. E não que em D&D é o fim do mundo, não é isso. Menos pra Filomena. Qual foi? A Filomena pra sempre vai ser vista como analfabeta. Cara, Para qual foi? contexto. Para contexto. A Filomena é a personagem da Ayla. Fala oi, Ayla. Qual foi? Ela falou que foi. E ela se veste, ela se veste inteira como se fosse uma maga, com um cajado imenso, chapelão e tudo mais. Então a gente pediu pra ela poder ler um livro que a capa, né, tinha umas runas. Ela tirou 2. Que você pode pensar, é um crítico, né? 2 dados, 1 e 1, 2. Porque ela tem negativo em... Esqueci a tradução agora. Em conhecimento, inteligência. Inteligência, isso. Então tu tirou 3 menos 1. Então, por isso... Ela não leu nada, mano. Ela não leu nada. Não leu nada. Eu não sei ler, não consigo ler nada. Então agora a gente tem esperança de que eu seja analfabeta. Assim, e é muito engraçado, principalmente se você parar pra pensar que era simplesmente o teste mais imbecil possível, que não tinha nenhum peso. Mano, eu vou rir muito se no Mas final... ninguém aqui- jamais vai se esquecer de que a Filomena Sim. não sabe ler. Assim, eu não sei se o livro é importante, mas se no final o livro for, tipo, culinária, só que em runas, eu vou achar muito engraçado, tipo, Como fazer um peixe frito. sim.
Estaria um brinde com as coisas que vocês me fazem fazer, mano. Porque a narração de cardápio que eu já tive que Mano. fazer, puta que me pariu. Teve 2 episódios de RPG e eu já abri 5 restaurantes, mano. Eu pedi mingau, em minha defesa. Coisa que vai dar errado na hora. Ele ganha munição, chamado medo. E eu gostei tanto dessa mecânica. É descentralizado, que que eu agonia até profunda. usei a ordem paranormal. Dá uma olhada. Então o mestre ganha medo quando o jogador for bem sucedido com medo ou falhar com medo. O mestre usa esse medo principalmente para usar poderes especiais dos monstros. E isso resolve um problema muito importante no D&D. Cara, quando junta 5 Mind Flyer na tua frente e todos eles dão Mind Blast ao mesmo tempo, tu vai falhar no teste. Não importa a classe, não importa o nível, tu vai sempre falhar no teste. Tu só precisa falhar uma vez, cara. E tu perdeu o jogo, tua história acabou. E com o medo, o mestre tem um recurso que ele tem que gastar. Que o mestre também pode usar medo pra agir mais de uma vez no turno dele. Sim, eu acho muito legal essa munição que dão. Porque... Sim, eu gosto muito disso de você poder escolher agir mais ou não. E coisas Tipo, do tipo. você como narrador, você tem todas as peças do jogo, mas quando eles te dão isso, é como se você também tivesse, tipo, todos os players têm os seus bonequinhos, têm os seus moedinhos e tudo mais. Você agora também tem moedinhos pra falar assim, olha, tem alguma coisa que eu posso usar. Exato, Mesmo que tipo, você eu não possa usar preciso tudo. como é que, tipo assim, não todo mestre, mas a maioria dos mestres eu diria que não tem interesse em fazer um TPK. Então, é aquele negócio onde, ao mesmo tempo que você tá dando mais agência pros seus players, você ainda consegue controlar um pouco melhor a narrativa para ela continuar indo para a parte que você planejou. Porque também tem vezes que a gente sabe que os players viram e falam: ah, que lindo toda essa história planejada. Eu vou completamente pro lado oposto, que você não pensou em Sim. nada ainda. Ai, sim, que caminho legal no qual você descreveu até mesmo a atmosfera, que tem pedrinhas que ficam flutuando. Mas eu vou virar as costas e tentar, tipo, contornar ele mesmo. Ou, nossa, tem 2 portas. Sairei da dungeon. Então, tipo, te dá uma agência ali de, tipo, conseguir jogar um pouco mais pro lado quando precisa. E eu acho isso bem legal. Porque pelo menos eu, como mestre, eu acho que o melhor é quando a gente consegue fazer uma história todo mundo junto e não, tipo, só eu escrevi o mundo, vocês vão fazer o que eu quiser pra lore. Sim, tipo, não. Assim, eu gosto muito de colocar pontos em que, tipo, são de interesse. Porém, eu já tô tão habituado às pessoas só falarem assim, eu vou fazer algo que você não dá, pensando que eu deixo tudo muito aberto às vezes também. Tipo, eu mestrei uma campanha que se passava em 1945, no Brasil. Os caras estavam vendo de querer ir pra Alemanha pra matar uma certa pessoa. Ah, não, mano. Eu fiz todo um plot pra isso. Eles não chegaram nem aí no aeroporto. E é foda, sobre. mano. Todo mundo ignorando o que estava acontecendo historicamente naquele momento. Não, pelo contrário, eles não ignoraram. Era esse o meu medo deles quererem ir pra outro caso. Justo. O tipo de player que fala assim, em que ano, em que mês que a gente tá? Aí eu falo, depois eu fico, tá, mas por que você quer informação? Aí tá, tipo, no Wikipedia, vendo os fatos que aconteceram naquela época, naquele período mais próximo. Lindo isso, velho. Grupo inteiro com Mind Flyers e melhor ainda, sem ficar dando colher de chá pro jogador. Ele faz simplesmente o que tá na regra. E toda vez que o jogador é bem sucedido com esperança, ele ganha esperança, pontos de O olhinho esperança, brilhando. que alimenta os poderes dele. Então os teus poderes, eles são flutuantes durante o dia, durante a aventura. Eles são variáveis. Tu não precisa ficar descansando, mas tu pode descansar para recuperar os teus poderes. Isso elimina aquela estratégia de tu usar todas as tuas Só um magias pause e que é bom habilidades lembrar que você pode descansar durante o dia e refilar suas coisas. Mas se você descansa, o mestre também ganha pontos.
Então eu acho que tem muito mais peso pra todas as coisas dentro Sim. disso. Mais poderosas no primeiro combate e depois fazer um descanso longo 5 minutos depois. Além disso, todo o teste se torna mais importante, porque sempre existe o risco do jogador dar pontos de medo pro mestre. Eu quero dizer aquelas coisas, mas, não é? E antes da gente falar de Essa coisa de, tipo... de pensar no teste é muito importante, porque, tipo... Você pode ter um teste muito idiota, só que isso pode dar munição depois. O que torna os testes Sim. muito mais os testes muito mais cruciais. E Tanto o que eu que acho é que por isso- ajuda a... Tanto que ajuda a não ter, tipo... A diminuir testes que não são realmente benéficos pra narrativa. Sim, tanto que como era uma mesa que eu tô mestrando agora pra vocês, que as pessoas não necessariamente se conheciam, eu escolhi daquele primeiro episódio com rolagens, mas sem contar os pontos de medo e de esperança, justamente por isso. Pra tirar esse fato de estar dando munição pra vocês fazerem coisas e se conhecerem e tudo mais. Mas ao mesmo tempo pra uma campanha onde as pessoas já se conhecem, aí eu não acho tão necessário e Sim, eu acho que torna muito mais importante as coisas que você vai fazer ou não. sim, aquela coisa que ele falou de, tipo, não ter que dar uma colher de chá necessariamente. Uhum. combate, existe outro recurso que os jogadores podem Eu adoro utilizar esse sapo. para ativar Eu os seus amo muito poderes. esse sapo. Esse sapo Que é tem o- tanta cara de idiota, é muito bom. E agora, só Cara, que ele eu não tem um notei... pensamento. Ele não tem. Ele só, tipo, magia. E eu queria falar que só que eu notei essa beldade aqui. Mas, enfim. Belíssima, mano. E do Belíssima. lado dela um corpo morto. O estresse. O estresse também serve quando o jogador falha em uma perícia importante ou até mesmo quando ele cansa demais em uma viagem. Então todo personagem tem duas fontes de poder, a esperança e o estresse, que ele recupera descansando. E se o personagem zerar o estresse, ele fica vulnerável, com No todos da os Netflix. inimigos recebendo vantagem contra ele. Então, pra pegar armadura, vamos ter que ir pro... Inferno. Eu vi muito gringo falando mal da iniciativa desse jogo. Que ela é confusa, que ela não funciona. Mas eu acho que a iniciativa desse jogo captura muito bem o caos do combate. Porque Sim. vamos ser sinceros, Sim. nem E é muito engraçado você ir de narrar e jogar em D&D, em Call of Cthulhu, que você tem um sistema, uma hierarquia, né, mas uma sequência, né, Uma ordem, criar, uma funciona. ordem, isso mesmo, perfeita. Simples. Uma ordem onde as pessoas vão agir em cada tempo, em cada momento, pra onde, tipo, não, vocês não têm isso. Vocês podem agir quando vocês quiserem, o quanto vocês quiserem. Só E que eu acho muito bonito do Dagger Heart que você tem a opção de, tipo... É uma crítica também ao comentário das pessoas que falaram que é caótico o combate de Dagger Heart. Porque pra mim é muito tipo, tá, você não sabe jogar com seus amigos. Você precisa sentar e criar uma sintonia com eles sobre isso e como vocês vão conversar sobre essa iniciativa, etc, etc. Porque eu acho que quando o combate sai no Dagger Heart, ele é tão lucrativo. Quando as pessoas conversam sobre o que vai fazer, quem que não age há muito tempo, e qual que é a prioridade de ação e tudo mais. Uhum. Eu acho que fica tão rico. E quando você não conhece as pessoas, é claro, vai virar um caos. Vai ser, como assim eu não estou agindo e não sei o quê? Sim, eu acho que assim, talvez pra mim o que falta em Dagger Heart é uma adaptação do sistema de iniciativa pra pessoas que nunca viram isso. Porque, ainda mais Sim. pra pessoas que não se conhecem, mano, você vai jogar um one shot com todo o pessoal novo que só tá acostumado com D&D. Vai virar um caos e se tivesse alguma forma um pouco adaptada pra você começar a iniciar isso e depois tirar a iniciativa completa, eu acho que seria melhor. Só que é aquela. Tem? Tem uma regra opcional de que você pode escolher uma pessoa da mesa, por exemplo. Se for digital, você pode falar do Discord. E aí você faz o insert do horário. E verdade, você eu não pode lembrava. também
E assim, é aquele negócio, né? Se pro seu grupo de amigos ou pra sua mesa não funciona, nada te impede de girar a iniciativa como você gira normalmente no D&D. Sim. Exato. Mas é aquilo que a Tata falou. É muito rico quando começam a realmente a conseguir usar. Porque, Sim, tipo, são até coisas tipo, sei lá, tal personagem tomou uma puta porrada. Tu não tem que esperar até seu turno pra você conseguir agir. E pensar, sim. tipo, ok, meu aliado tomou uma puta paulada, mas eu vou ter que deixar o Carlinhos, o Jorginho e o Zé fazendo alguma coisa e mim depois fazer. Tipo, não, eu vou fazer isso agora, ok? Exato. Vamos E às vezes conversar. depois do Carlinhos e do José tem outro monstro e você pode morrer no meio do caminho. Exato. Tipo, As pode. pessoas da sua mesa podem priorizar pra você agir ou alguém agir pra o seu pró e você não morrer. Exato. Além de que. Eu acho que pelo menos deixa o combate muito mais dinâmico, porque assim, e muito mais perigoso também. Porque a gente pensa, pô, tem 10 pessoas da iniciativa e depois vem o boss, depois vem o bicho. Tá, então a gente tem 10 coisas pra tentar fazer antes de levar a paulada. Aqui no Daggerheart, não. Tem 10 pessoas. Pode ter A uma primeira pessoa, pessoa falhou, já vai, volta já pro vai pra esse mestre. narrador. E é isso aí. E eu acho também que incentiva muito mais. Isso é uma coisa que eu vi acompanhando a campanha de The Age of Umbra do pessoal do Critical Role mesmo. Como com o tempo eles foram, mesmo já sendo pessoas que jogam há muito tempo, se adaptando a uma campanha específica nesse sistema, com as pessoas que conhecem e tudo mais, e eles foram cada vez mais usando ataques em grupo. Ou ataques de duas pessoas, que é uma mecânica que o Daggerheart tem. E você pode ver eles tentando coordenar isso e tentando narrar como as duas pessoas batem junto no monstro. E isso, pra mim, é uma coisa muito, muito, muito rica que acontece com o tempo, quando as pessoas se acostumam a jogar Daggerheart. Algo que eu acho, às vezes, que alguns sistemas acabam falhando é em questão de combos em grupos. Porque é muito uma coisa que depois de você jogar muito, você entende que, eu posso pegar. A gente pode ir de druida e o outro cara ir de bárbaro, e aí a gente faz uma dinâmica de sequência de coisas pra fazer pra poder dar um puta dano. No Daggerheart é muito. Desde o início, desde tipo do nível 0, já tem uma semente maior pra isso, mesmo que você não conheça muito do sistema. Sim. E quando você vai conhecendo o jeito de luta do outro personagem, é muito bom, porque você consegue adaptar isso quando você tá narrando, né? Sim. Porque uma coisa que o Daggerheart faz que não é tão comum nos outros RPGs, pelo menos não em todas as mesas, é permitir que os players narrem, inclusive, o combate. O que você faz, como você faz. De uma maneira muito mais ampla do que eu sinto que as pessoas se sentem livres pra fazer em D&D. Não que não possam. Sim. Porque a ideia do Daggerheart é criar a história em conjunto. A história não é do mestre e você é só um personagem. O tanto. Como eu. Perdão. Como eu li muito mais o Candela do que o Daggerheart, o Daggerheart eu li como player, então eu li mais a parte que eu precisava só, e é isso. Porém, os dois sistemas, eu acho que eles dizem muito melhor ao que vão, e como eles estão no início, eles já estão se moldando muito ao que eles querem ser. O D&D tem muitas versões e ele mudou muito de versão em versão. O D&D inicialmente não tinha basicamente roleplay, né? Ele era um sistema focado extremamente em combate. Posso estar errada, Dado, mas foi o que eu acabou lembro e é disso. isso aí. Tipo, vamos entrar em masmorra, vamos matar o bicho, vamos lutar com loot. Só que aí começou aquela coisa de, pera, mas e aquele comerciante que tá sempre lá? Mas eu voltei, e minha família, como é que tá? E aí foi mais a parte narrativa e tudo mais, e também o D&D passou por várias mudanças, tanto na forma que ele explica como é narrado, como os personagens são criados. Tem a edição, o Porta vai saber melhor, porque o Porta que falou sobre ela. Mas tem uma edição do D&D que se esse personagem era mulher ou homem, ele podia ou não fazer coisas. Ele tinha limitações ou não.
Justíssimo. E, tipo, hoje em dia isso não existe mais. Sim. Não é tipo, porque você é mulher, porque você é homem, você vai ter isso ou aquilo. Oi, suporto. Eu não acho que tenha coisa similar, assim, que as pessoas não conseguem fazer ou algo assim. Eu só não sei. Mas tem níveis de força máximas que as mulheres e os homens podem chegar de personagens. Então, por exemplo, um anão, o máximo de força que ele conseguia ter é 18. Mas uma anã, o máximo de força que ela conseguia ter era 17. Uma elfa, o máximo que ela conseguia ter de força era 16, enquanto um homem era 18. E assim por diante, essa era a diferença. Eu não sei se tipo, eles podiam fazer coisas diferentes. Acho que tecnicamente sim, mas Como player, talvez você tenha pego até um pouco mais do que eu, porque eu acabei não lendo todas as raças e etc. Essas coisas de criação de personagem com tanta cautela. Mas eu gosto que o próprio Daggerheart, ao contrário das vezes, pelo menos que eu joguei D&D, ele já te traz várias perguntas sobre qual é a história do seu personagem. Por que ela é assim? Ele te incentiva a entrar a fundo nisso. Que muita gente, inclusive eu já fiz isso várias vezes, de entrar no D&D e, tipo, ter uma visão superficial do que meu personagem fez e isso ser o suficiente, tá ligado? E eu não tenho que lidar minha backstory tanto assim porque tá tudo bem. Enquanto o Daggerheart, se você pega o livro pela primeira vez, você já tem, tipo, qual é a motivação do seu personagem? Por Sim. que ele tá indo atrás disso? Tipo, na área de criação de personagem, ele tá o tempo inteiro tentando te instigar a pensar detalhadamente sobre o seu personagem e a criação dele. Além de que na própria ficha mesmo, na própria ficha, ele já coloca perguntas de conexão com os outros personagens. Sim. E isso eu acho que é uma coisa tão pequena, mas é uma coisa tão legal, sabe? Uhum. Porque ele também traz perguntas, é claro que você não é obrigado a responder, mas que podem fazer você criar muitas outras coisas sobre o seu personagem que você nem pensou em fazer. Inclusive, fica aí de recomendação pra quem estiver vendo isso. A gente, na nossa mesa de Daggerheart, a gente tem um sistema onde, fora os personagens, a gente gira um D100 para cada pessoa e a gente tem uma lista de 100 perguntas. E o número que sair no D100 é a pergunta que você vai responder sobre o seu personagem. Também para forçar as pessoas a irem criando as respostas sobre coisas que são importantes ou não pro personagem. E, tipo assim, isso não é usado no jogo. Tipo, não é pra ser um metagaming. É só realmente pra forçar as pessoas a criarem uma conexão maior com o personagem e essas partes mais profundas que nem sempre a gente pensa enquanto a gente tá criando uma ficha. Até porque é tanta coisa que acaba esquecendo. Sim. E assim, essa coisa que ela fez é muito legal, principalmente porque acontece toda a sessão. Então, os acontecimentos da sessão às vezes influenciam. Por exemplo, a minha personagem, ela é uma assassina. Ela é uma assassina. Essa é boa. E teve um combate, e por ela ser uma assassina, ela ficou escondida, porque aí quando surgisse algo, ela ia atacar. A questão é que eu tive que sair um pouco parcialmente. Então, a maior parte do combate, ela ficou escondida. Ela tava na moita. Ela tava na moita, não ajudando ninguém. E aí, no final, a pergunta saiu, que era, o que você é muito boa em fazer? E eu falei, assassinato! Aí falaram, mas você não matou ninguém. Aí eu, tá bom, então ela é boa em se esconder. Nem sempre tu vai agir de uma forma organizada no meio do combate. Uma briga no mundo real, às vezes, é uma pessoa só batendo e outra só apanhando. E a iniciativa funciona assim. O jogador sempre age primeiro. Enquanto eles estiverem passando em testes com esperança, eles vão continuar agindo. No momento que um deles falha num teste ou é bem sucedido em um teste com medo, o mestre usa um dos monstros. E assim que o mestre termina de usar o monstro, outro jogador age. E o time dos jogadores vai continuar agindo na ordem que quiser, quantas vezes quiser, até falhar no teste. E daí o monstro age. O mestre também pode usar medo para fazer o monstro roubar a iniciativa e agir automaticamente. Cara, e pra mim isso é muito caótico. Eu adoro coisas aleatórias, cara. Às vezes, por pura sorte, o jogador e o time dos jogadores vai agir e vai desossar o monstro. Outras vezes, ele vai falhando e acumulando medo, e o mestre vai usando esse medo e agindo cada vez mais, cara. É o caos puro. Eu gosto muito disso. Que porra é essa? Cara, Nessa parte de combate é muito legal também, porque os monstros, eles têm muito mais mecânica.
né? Porque em D&D é tipo, mano, eu vou... Tá, o bicho tem resistência a tal coisa. Então eu vou com tal coisa que eu sei que ele não tem resistência e vou bater nele até ele chegar a 0. Aqui é tipo, tá, você pode bater, mas você precisa passar a armadura dele e às vezes ele tem mecânica. Então, ok, você pode bater 30 vezes nele, estresse. Então, tipo, se bater 30 vezes, essa não é a forma correta. Às vezes você fazendo outras coisas que não só chegar e bater, vai ser muito mais efetivo na derrota desse monstro. Sim, tem coisas que podem causar estresse em quem está recebendo o ataque. Tem coisas onde os monstros usam e daí eles ganham estresse. Então, como mestre, eu também tenho que cuidar de muitas coisas desses status. De tipo assim, no combate que a gente teve na última sessão de Daggerheart, eu tinha 3 lobos que não eram lobo. Eles tinham 3 pontos de estresse só. Então, se algum deles recebesse um dano de estresse, significava muito pra mim. Inclusive porque uma das mecânicas deles fazia eles tomarem estresse. Então, eu tinha acho que 3 ou 4, não vou lembrar agora de cabeça, ações diferentes que eu podia usar. E uma delas me encostava estresse. Então, eu tinha que calcular, eu vou usar isso, porque algo que ele não falou ali ainda, ou não sei se vai falar, etc. Quando você tá no seu nível máximo de estresse, você se torna vulnerável. Então todas as suas stats caem. Sim, é uma mudança de jogo muito foda. Sim, e é algo que pesa muito. Então eu tinha que ficar, tá, mas eu vou bater com isso aqui que dá estresse. Porque eles podem me causar estresse com algumas dos spells deles. E daí você tem que ficar medindo muito mais o que usar ou não do que eu sinto que é com D&D. E eu acho isso muito massa. Eu acho que a parte, assim, eu acho que os dois têm as suas dificuldades. Só que eu gosto muito como o Daggerheart, ele consegue fazer algo muito único, mesmo que os dois sistemas partam de uma coisa, de tipo, trazer dificuldades pra você agir com o monstro e você reagir como player. Sim, sim. Ah, não, pelo amor de Deus, eu quero deixar muito claro que em nenhum momento estou fazendo Slender ou D&D ainda, não. Não sei o que é Slender, mas nem tô... Slender é tipo quando você tenta fazer difamação. Ah, tá. Não, gente, a gente adora D&D. Não estou falando mal, eu gosto a gente muito gosta de muito. D&D. Eu gosto muito de D&D. Eu jogo D&D basicamente toda semana, faz 4 ou 5 anos. Eu gosto muito de D&D. É só, tipo, minhas percepções como uma pessoa que está mestrando Daggerheart pela primeira vez. Eu sinto que eu tenho que tomar muito coisa em D&D. Eu não sei se eu percebo. Amiga, você virou um robô. Ah, não. Alô, minha voz voltou. Voltou. O que aconteceu? A gente não faz Slender ao D&D, mas a gente faz Slender ao Discord. Eu não sei, o Discord dando a louca. Eu saí, entrei e tá tudo certo. Justo. Mas basicamente eu não sei se é uma percepção minha por ser a primeira vez que eu tô mestrando Daggerheart, eu tô tomando talvez mais cuidado. Ou se é uma percepção real, sabe? Então, é isso. Eu só sinto que como mestre eu tenho que cuidar um pouco mais dos meus recursos, digamos assim. Agora vem a parte ruim e a parte polêmica. E é aí que o Daggerheart te engana. O sistema de dano é completamente imbecil, cara. Ok, toda vez que tu causa dano no inimigo, tu joga 1d8 mais 3, 2d6 mais 5, o dano normal do D&D. Mas ao invés de descontar dos pontos de vida do inimigo, tu compara com o threshold de dano do inimigo. E ele vai ter um número mais alto e um número mais baixo. Se tu tirar mais baixo que o número mais baixo, tu causa 1 de dano. Pensa se fosse com categorias de dano. Dano fraco é 1, dano médio é 2 e dano alto é 3. Se tu tirar acima do limite do dano alto, tu dá 3 de dano. E se tu tiver armadura, tu pode fazer um risquinho na tua armadura, ela perde 1 nível de armadura e tu reduz a categoria para um dano menor. Se tu recebeu 3 de dano, ela reduz para 2 e assim por diante, até 1 de dano virar 1 de estresse. Entendeu? As armas e as habilidades não causam o dano que está escrito na ficha que elas causam. Elas sempre causam no máximo 1, 2 ou
3 de dano, cara. Então aquele número de dano da arma que tá na tua ficha não existe. Ele só tá lá pra tu rolar o D8 e se sentir bem. Isso é muito absurdo. Sabe qual é a solução pro excesso de pontos de vida? Eu discordo disso ser um problema. Eu não sei, eu acho até mais fácil. Eu também não gosto muito de matemática no geral, então talvez Tem eu um seja pouco a um pouco ver. bias por isso. Mas eu não acho que seja tão importante. Eu acho pelo contrário. Porque justamente esses níveis vão variar de pessoa para pessoa. Sabe? É tipo, faz muito sentido um personagem que seja tanque virar e aguentar um 45 de dano. E eu tô falando números arbitrários aqui, tá? Pelo amor de Deus. Aguentar um 45 de dano como se fosse um raspão de uma espada, do que o maguinho que fica lá longe. Então eu acho que ele serve pra balancear bastante isso, mas de uma maneira que eu sinto, pessoalmente, que é mais justa do que alguns dos outros sistemas. Mano, Mas sistema é a de minha dano, percepção. Sistema de dano, eu só vou lembrar mais claramente dele e de D&D e de Candela. Mas Candela não tem nada a ver com Daggerheart. Daí excesso de dano do D&D é tu fazer um sistema que tu não precisa rolar mais de 5 dados pra qualquer tipo de dano em qualquer nível. Se tu parar de ter fonte que causa 10d6 de dano, tu não vai precisar de um bárbaro com 120 pontos de vida. Então olha como é que fica uma ação de combate simples sem usar Nossa, a mão poder. do O bárbaro mestre ali ataca passando o jogador mal, viu? e causa dano. Um D8 mais 3. 10 de dano. O jogador Quem fez a arte, mas leve, ele... médio ou alto. Daí o jogador vai decidir se ele vai usar a armadura A pra física reduzir não tá esse funcionando dano. ali, Aí não. o jogador vai Não, pior que retaliar tá, porque é a só vez que- dele, né? Ele vai jogar 2 Tá. D12, ver se foi um Esse acerto frame, com pra mim, medo ele ou quebrou com o pulso um esperança. pouco ali, O viu? mestre, o jogador vai anotar esse medo ou esperança. O mestre vai olhar Mano. se esse foi um dano fraco, médio ou pesado, sei lá, grave. Eu Vai queria dizer decidir se também ele que vai usar a a armadura e pessoa depois de ele vai verde tá descontar pisando dos no PVs pé do dele. monstro. Comparado com causa dano e Ainda mais desconta sentido, tá dos tudo bem. PVs. E a galera acha que o quinta Linguiça. edição é lento. Sem contar as habilidades dos monstros. O jogador tem 2 poderes Cara, eu sou muito fã raciais, desse urso. 2 cartas de Ele é muito domínio, bom. cartas de poder, um poder de classe e um poder de subclasse. Já imaginou? Não, acho, eu sei lá. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Você gosta ou não Eu não gosta tava da preparada quarta pra edição? Porque o sistema de classes dele é estruturalmente idêntico à quarta edição. Sim, incluindo é com bem poderes parecido. que tu carrega em cartas. Porém, na quarta edição existiam poderes que tu usava à vontade, poderes que tu usava por encontro e poderes Cara, a que tu luz usava dessa diariamente. imagem não tá muito certa não, velho. O quê? A luz dessa imagem não tá muito certa não, mano. Os combustíveis, a esperança e o estresse. E qual era a reclamação que existia na quarta edição que pode ser aplicada no Daggerheart? Todas as classes pareciam um mago. Tu não tinha a sensação de que as classes Todo eram mundo é realmente mago. diferentes entre elas. Porque elas tinham basicamente a mesma estrutura, recuperavam e usavam os poderes delas da mesma maneira. Então tu jogar com um guerreiro e jogar com um mago, tu ia usar uma magia de qualquer forma, só que a tua magia ia ser explicada como uma espada e a outra ia ser explicada como uma bola de fogo. E falando nisso, o Daggerheart é muito pouco diegético. E diegético é quando uma coisa que existe no mundo Por que do nada jogo que ele existe coloca na ficha tela como escrito tá centralizado? Os prints diegético. todos estão centralizados. É a segunda vez que ele coloca uma palavra sozinha nessa tela e não tá centralizado. Pelo amor de Deus! E diegético é quando uma coisa que existe no mundo do jogo existe na ficha também. Em um filme, algo como uma trilha sonora Ali, o Cartas não é também. diegético, mas Calma, se o personagem tá ouvindo a música dentro do filme, é diegético. Certas mecânicas do jogo são para representar alguma coisa que acontece um aspecto do mundo de fantasia, e outras mecânicas são para deixar o jogo melhor, apesar delas não existirem realmente dentro do universo do mundo de fantasia. A maioria dos poderes dentro do Daggerheart, com exceção dos poderes mágicos, não é diegética. E quanto menos coisas diegéticas tu tem dentro do jogo,
mais tu vai ter que suspender a tua Amou descrença todo mundo com cara pra de tu poder briga, jogar menos esse a jogo ruiva. de uma forma legal. E eu acho que isso deixou um gosto ruim na boca dos jogadores da quarta edição, e eu acho que com o tempo, quando passar a hype, vai acontecer também com o Daggerheart. Embora o Daggerheart seja bem melhor que a quarta edição. Ótimo. Quer traduzir isso aqui também? Ah, é? A última regra que eu quero falar do Daggerheart é a regra de descanso, e ela é uma regra excelente. Tu pode fazer um descanso curto ou longo, como no D&D. E nele tu vai consertar a tua armadura, recuperar pontos de vida, perder o estresse que tu ganhou, ou se preparar para os próximos desafios, ganhando 2 de esperança. É aí que tá o pulo do gato. São 4 coisas e tu só pode escolher 2. E o elemento de escolha é a parte mais importante de qualquer RPG. Pausa. Outra coisa. Eu não sei se ele vai falar agora, mas se você escolher ficar de vigia, você não recupera 2 coisas total. Obrigada. Faz sentido. É triste, mas faz sentido. Na verdade, sim. Quanto mais descanso você faz, mais o mestre ganha medo que ele pode usar. O sapo! Mas o mestre ganha medo da cara do sapo. Contra os jogadores, que é mais um elemento de escolha. Cara, resumindo, tem muita regra boa dentro do Daggerheart. Tudo que eles inovaram tá excelente. O que eles puxaram da quarta edição, na verdade a 13ª era, não ficou legal. E uma parte que eu achei legal é que na parte do mestre, você tem uma lista de 6 campanhas sugeridas. E essas campanhas têm modificações nas regras do Daggerheart. Uma delas é baseada no Shadow of Colossus, em que tu caça e mata criaturas que foram no passado. O único comentário Foi o único comentário do Bruno. Incentivando no chat aonde tá. Qualquer coisa que envolva Shadow of the Colossus é foda pra caralho, porque Shadow of the Colossus é um jogo do caralho. É muito bom. Eu queria saber o plot pra poder jogar. Eu não joguei, então vou me apegar. Mano, nossa, que jogo bom, cara. É meu jogo favorito da vida. Antigo. E a regra especial é que tu pode atacar partes do corpo desses colossos. E a outra Olha, ele explicando o que o Bruno falou agora. Claramente baseada no anime Dungeon Mesh, aonde os aventureiros descem uma dungeon e caçam monstros para fazer receitas com eles. E nessa campanha, se alimentar desses monstros com essas receitas tem benefícios mágicos. É claro que tem outras campanhas que são mais sérias, como o Age of Umber, que é meio apocalíptico e vai ser usado para ser a próxima campanha. Ele é tipo unicamente de você matar monstro, comer monstro e pegar poderzinho do monstro. Muito legal. Narra pra nós, Bruno. Narra pra nós. Duvido. Somos 3 mulheres querendo um RPG de estar na cozinha. Ah, não. Essa ideia é muito boa e dá pra ser aproveitada pro D&D. E se tu gostou desse vídeo, dá um subscribe, deixa o like. Se eu errei alguma coisa, me corrige nos comentários. E semana que vem, provavelmente vai ter um vídeo de cultura